Senhor me falava comigo nesta palavra. Aleluia! Êxodo 14, a partir do 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, nem estáis inquietos, vedes o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque ao vos disse que hoje veio, que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Ainda no 15, diz assim: Então diz o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia! O Senhor falava grandemente no meu coração nessa palavra. Porque quando nós ouvimos aqui e lemos o versículo
peleja por mim. Só que aí no seguinte, ele diz no 15: então diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, eu pelejo por você, mas faz a tua parte. Prega o evangelho, prega a minha palavra, ele vai dizer assim: ei, não é por confiança, não é por confusão, não é por número de quantidade, e se por qualidade, e se alguém tem chamado, então marcha. Mas Senhor, quando abriu as portas, estava cheia outrora, e agora, por que clamas a mim? Tem um povo que tem, tem um povo que quer, e marcha. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Muitas vezes nós olhamos para o lado e vemos alguém que outrora estava lá do lado da gente, ou que estava com a gente. De repente você começa a sentir falta, porque já não vem um, já não vem dois, já não vai mais nos cultos dos lares, já não vai mais nos ensaios. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? E o Senhor fala: ei, por que clamas a mim? Marche porque eu te chamei, marche porque a obra é minha, marche porque quem faz sou eu, é eu que dou, é eu que tiro, é eu que levanto, é eu que sustento. Às vezes nós não entendemos trabalhar no Senhor. Não era essa palavra, mas quando eu escutei, eu abri a minha Bíblia, o Senhor deu essa palavra. Porque muitas vezes nós queremos entender o porquê de muitas coisas, de muitas situações. Ou então queremos entrar nessa, no comodismo, usando a palavra do Senhor, dizendo: ah não, eu vou ficar aqui no meu canto, tá bom? Porque o Senhor falou que eu vou me calar e que Ele vai pelejar por mim. E não vamos até o final. Porque o Senhor ainda fala assim: toca, pega a vara, toca aí na aula, porque o povo vai passar certo. Hoje eu quero dizer: continua teu ministério, levanta a roupa, ganha alma, então treina, cuida dos jovens, então cuida. Ele vai entrar na primeira palavra, então vai, porque esses egípcios vão ver você passando em seco e eles vão ficar ali no meio do mar. Porque depois que você passar, aqueles egípcios que outrora falavam, achavam que não iam chegar, não verem isso na vida. A palavra do Senhor. Aleluia. Mas se vê, ele vai estar aqui e falar assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Tudo mudou. Você vai falar: vem comigo, vamos embora, eu vou te mostrar que eu e nós vamos aplicar essa palavra no nosso coração. Não estar calado é deixar as coisas acontecer segundo a vontade do Senhor. Não estar calado é não meter a nossa mão, mas orar como é necessário. Estar calado é fazer a vontade do Senhor, porque as demais coisas Ele vai fazer. E eu creio que o Senhor tem coisa grande para este lugar. A terceira vez, segunda ou terceira vez que eu venho aqui, e o Senhor fala para mim sobre grandes coisas que Ele tem para fazer neste lugar. Sobre vidas que moram aqui na circunvizinho, em volta da igreja, e que o Senhor quer fazer grande obra, de milagre, de muitas transformações em vidas. Eu tenho que vai fazer. Nós vamos ver e ouvir testemunhas maravilhosas. Essa é a terceira oportunidade. Poder estar aqui nessa noite, da qual eu costumo dizer que não fomos nós quem escolhemos, mas sim o Senhor. E dizer que para mim é uma satisfação, uma alegria, né, inenarrável estar ao lado do pastor Ed, do qual ele sabe, eu tenho uma alegria muito grande, né, desse jovem, desse homem de Deus. Porque no mundo nós temos muitas pessoas bravas. Nós temos muitos que soldados aí que intitulam bravos, mas nós temos poucos valentes, e hoje, graças a Deus, eu estou diante de uma pessoa valente na presença do Senhor. O que é ser valente e o que é ser bravo, pastor? Bravo é aquele que vai e age conforme ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele acha que deve ser.
E valente não. O valente é aquele que inclina e diz: Senhor, que caminho que eu devo seguir? E é por isso que eu louvo a Deus pela vida do pastor Edson. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, me alegro muito, digo, de estar aqui. Não estou aqui como que, olha, o pastor foi pregar lá, estou eu vindo aqui, tipo, como se eu estivesse retribuindo. Muito pelo contrário, eu estou aqui agradecido pela oportunidade. Viu, pastor Edson? Que Deus abençoe, que Deus abençoe, irmão, que Deus abençoe, já cumprimentando a todos com a mais gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Agradecer também este grupo, a Dona Zedeque, assim como os pastores, né? Pastor Elisa, pastor Aldice, que eu acho que eu vi ela aí, não vi? Se eu não vi, ela está aqui, graças a Deus. Deus te abençoe. Felipe, né? Felipe que é para Globo, né, Felipe? Então, se é para Globo, apaga, porque nós queremos ir para o mundo, né? Deus é fiel e maravilhoso. Mas eu gostaria desde já agradecer a cada um e agradecer essa oportunidade maravilhosa e em especial a Deus, né, que nos concedeu hoje. E eu creio que nessa noite, assim como tudo que nós ouvimos, eu creio que Deus tem algo de especial, não nada diferente. Se você chegou aqui hoje achando, olha, o pastor Benjamin vai lá e vai trazer algo diferente, eu vou te dizer, é a mesma coisa. Olha para o teu irmão, antes que ele se decepcione, e diga para ele: é a mesma palavra. Mais uma vez, diga para ele: olha, a mesma palavra que o pastor Edson tem pregado. Agora diga para ele: você sabe por quê? Porque a palavra, diga para ele já, porque a palavra não é do pastor Edson e nem do pastor Benjamin, é de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então é a mesma palavra. Deus é fiel e maravilhoso. Mas há algo que nós ouvimos aqui hoje, que tremendo, quando nós ouvimos aqui da parte da pastora Elisa dizendo ali pelo Espírito Santo: diga ao povo que marche. Ao mesmo tempo o Senhor diz: olha, parai e veja o livramento que eu vos dou. E da mesma forma ele diz: levanta e caminha, marcha. Quando o Senhor diz: ficai parado, ficai calado, não é simplesmente fechar a boca ou cruzar os braços, mas sim abrir o coração e começar a glorificar o Todo-Poderoso. Nós vemos da mesma maneira quando ali trazido pelo pastor Edson, dizendo a respeito de Josafá. Josafá é esse homem maravilhoso, do qual obediente e temente a Deus. Por isso, todo o livramento na vida de Josafá, porque Josafá não fazia aliança de qualquer maneira, nem com qualquer um. Josafá era aquele que só fez aliança com Deus, e é por isso que foi honrado. Mas a palavra da qual hoje o Senhor colocou aqui no meu coração, não querendo te cansar, eu gostaria que você repetisse algo comigo, que diz assim: olha, é a porta que floresce. Algo que floresce. Repita comigo assim: ó, algo que floresce, abundantemente na estação certa. Graças a Deus. Então abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de número 1. Somente aqui a primeira parte que diz. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, né, pastor? Aí vai indo. Amém? Atos dos Apóstolos, que diz aqui assim. Todos acharam? Amém? Graças a Deus. Diz assim, olha: e Pedro, repita comigo: e Pedro e João subiam juntos ao templo. Amém? Só até aí. Amém? Coloca a tua Bíblia na cadeira, poder se acertar, inclina a tua cabeça. Deus é fiel e maravilhoso. E eu creio que o Senhor, Ele já falou grandemente, e Deus, Ele é tremendo. E eu creio que se eu puder fazer aqui, trazer aqui a metade do qual o Espírito Santo, ou uma parte daquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração nesse momento, nesse exato momento, eu quero dizer para você: você não vai sair daqui do mesmo jeito, você não vai continuar do mesmo jeito que você estava, mas você vai sair desse lugar
lugar saltando, você vai sair deste lugar com sede de dizer que só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Ele é o mesmo de ontem, hoje, sempre, e Ele se faz presente no nosso meio. Inclina a tua cabeça, eu gostaria de fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse momento, graças te dou, Senhor, por mais essa noite maravilhosa na qual, Senhor, o Senhor, meu Pai, aqui nos concede. Senhor, meu Pai, agradeço a Ti pela vida do pastor Edson, agradeço a Ti, meu Pai, por essa igreja maravilhosa, por essa porta maravilhosa na qual Tu abriste, ó Pai. Por isso, meu Pai, o inimigo não pode prevalecer contra ela. Muitas são as pelejas, ó Pai, muitas são as lutas, Senhor, mas os Teus filhos são mais do que vencedores. E eu creio, meu Pai, cada dia mais, ouvindo e entendendo e fazendo, Pai, aquilo que o Senhor quer. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti cada um dos que aqui estão, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça para os pés. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, cada coração, Senhor. Porque eu creio que quando somos tocados por Ti, Senhor, alguma coisa tem que acontecer. E eu creio, meu Pai, que já há milagres, já há bênção, já há maravilha, Senhor, acontecendo nesse lugar. Por isso eu te peço, Senhor, toca-nos, ó Pai, de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural, mas que não reste dúvida, Senhor, que é o Senhor quem opera nesse lugar. Senhor, eu peço a Ti agora, que o Senhor venha me tocar no alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, Senhor, e tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que porventura possa se tornar como barreira, meu Pai, que possa vir trazer uma insensibilidade entre mim e o Teu Espírito, possa cair por terra, que diminua eu, Senhor, para que somente o Teu Espírito cresça cada dia mais neste lugar e na minha vida. É o que eu te peço, Senhor, te agradecendo, Pai, porque creio que o Senhor se faz presente nesse lugar. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria de fazer a leitura dessa palavra maravilhosa, porque quando eu comecei a meditar nessa palavra da qual o Senhor colocou no meu coração, eu via Pedro e João. Eu comecei a imaginar Pedro. Eu comecei a olhar para Pedro. Eu consegui sentir a presença de Pedro. E ali eu comecei a querer ver o que Pedro via, o que acontecia no coração e na vida de Pedro. Pedro, todos nós conhecemos, esse homem rude, esse homem do qual, escolhido pelo Senhor, e como nós dizemos, o Senhor não é aquele que escolhe os capacitados, mas o Senhor é aquele que capacita os seus escolhidos. O Senhor não é aquele que busca grandes, mas o Senhor é aquele que tem negócio com pequenos. O Senhor não é aquele que tem negócio com aquele que acha que é, mas sim com aquele que tem certeza que não é nada, só é alguma coisa quando Ele se faz presente. Quando eu começo a olhar para Pedro esse, eu fico imaginando a caminhada de Pedro, eu fico imaginando a trajetória de Pedro, a vida de Pedro, antes de conhecer Jesus, depois de ter conhecido Jesus e depois de ter perdido Jesus. Ali eu começo a imaginar e vejo um Pedro trabalhador, vejo um Pedro que entrava pelos mares afora e ali ficava dias e dias, muitas das vezes somente com aqueles seus companheiros e não via mais ninguém, somente aquele povo, outrora voltava alegre, outrora voltava entristecido, porque assim como a palavra nos ensina, que a palavra do Senhor diz que um certo dia eles voltam com o seu barco e ali o Senhor nos avista, limpando as redes, puxando as redes, e eu imagino o que estava passando pelo coração de Pedro naquele momento, porque Pedro estava naquela situação que havia saído para o mar, havia trabalhado, havia buscado, mas nada tinha acontecido. E ali eu começo a imaginar Pedro, o começo de uma trajetória, o começo de uma vida, mas só que Jesus estava naquele lugar. Ali também, assim como o ministério de Jesus começando, também começava ali o ministério de Pedro. Pastor, mas como? A Bíblia diz que o Senhor, com seus 30 anos, vai, se batiza, e ali começa o trabalhar dele. Ele vai e busca um povo escolhido, e o primeiro contato, o primeiro povo que ele escolhe, ele chega, vê uma multidão, vê um barco parado. O Senhor, ele olha, não é como nos dias de hoje que nós temos a nosso favor um microfone, não é como nos dias de hoje que nós temos a nosso favor uma caixa de som, não é como nos dias de hoje que
nós temos a nosso favor todo esse recurso, mas era daquele tempo no qual o Senhor contava com única e exclusivamente a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Tinha um chamado. Jesus ali entra por aquele lugar, ele chega, olha para aquele povo, e ali Jesus diz: é tempo de começar. Agora eu vou começar a fazer aquilo que meu Pai me ensinou, me mandou fazer. E nós vemos ali que o Senhor chega, pede um barco emprestado. Pedro ali com aquele coração entristecido por nada haver feito, mas o Senhor chega ali e pede emprestado aquele barco. Ele ali empresta, o Senhor diz: olha, se afasta um pouco mais. Afasta um pouco mais, e ali ao afastar algumas jardas, alguns metros ali da beira da praia, contando com a onda do mar, com o vento, com o recurso do qual Deus o havia dado, ali o Senhor começa a pregar a palavra, ali ele começa a anunciar aquilo do qual foi chamado, ali ele começa a dizer aquele discurso maravilhoso, e o Senhor começa a dizer de um Pai, começa a dizer de uma busca, de um resgate, de uma salvação. E nós vemos ali Pedro ali ouvindo tudo aquilo. Depois ele ter terminado, ele chega e diz para Pedro: e aí Pedro, como é que está? A Bíblia não diz exatamente assim, mas podemos, como eu te disse, entrar na vida de Pedro. E ali ele olha para Pedro e diz: Pedro, de quem esse barco? É meu. Mas Pedro, é um barco pesqueiro, não é, Pedro? É. Mas eu não estou sentindo cheiro de peixe, Pedro. Não tem cheiro de peixe aqui. O que aconteceu? Olha, Senhor, saímos, pescamos a noite toda, mas nada aconteceu, então agora só nos resta esperar a próxima vez. E ali nós vemos um Senhor chegando para ele dizer: não, Pedro, saiu, pescou, mas só que é diferente. Agora tem recompensa para a tua vida, Pedro. Agora começa um novo tempo na tua vida, Pedro. Agora começa um outro trabalhar na tua vida, Pedro. E ali eu imagino Pedro olhando para Jesus, e Jesus ali falando, ele olhando para aquele homem, dizendo: esse homem não tem cara de pescador, esse homem ele não tem tipo de pescador, esse homem não tem cheiro de pescador, esse homem eu já ouvi falar, ele é um carpinteiro, o que tem a ver com peixe? Mas só que ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, faz um negócio, lança a rede agora do outro lado, lança a rede agora do lado. Muitas das vezes nós não entendemos esse mistério. Talvez você ainda não está entendendo esse mistério, mas a palavra da qual o Senhor colocou no meu coração hoje, quando diz aqui, aquele que floresce, aquilo que floresce no tempo certo, nós vemos aqui conhecida também esta porta, e eu creio que é uma porta de cura, uma porta de maravilhas, assim como aquelas portas de bronze ali daquele templo, mas o que importava não era a porta formosa em si, mas sim a formosura que havia atrás daquelas portas. Assim como muitas das vezes nós vemos, nós nos preocupamos com a fachada, nós nos preocupamos com a entrada, mas o que importa é o que está lá dentro. Às vezes nós tomamos um banho, colocamos o melhor perfume, vestimos o melhor terno, e aí nós entramos. Ei, diga para o teu irmão: não é a porta, é o que está atrás da porta. É assim que precisamos. Mas quando eu começo a ver aqui, olhando por essa palavra, uma palavra conhecida por todas, que diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora sexta, a hora nona, né? E ali diz que trazia um varão, e era trazido um varão que desde o ventre da tua mãe era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ali eu começo a meditar para pedir esmola, colocado à porta do templo para pedir esmola. E aí eu começo a meditar e ver como que nós podemos estar à porta do templo mendigando ou pedindo esmola, trazendo para os dias de hoje, quando nós estamos nos preparando para ir ao templo, quando nós estamos preparando para ir até a casa do Senhor, nós não vamos para reivindicar, nós não vamos para pedir, nós não vamos ali pedir esmola, nós não vamos ali dizer: olha, faz uma oração por favor, ei, faz isso aqui para mim, será que você pode me dar isso, me dar aquilo? Quantas são as pessoas que têm ido ao templo preocupadas com isso, preocupadas em pedir esmola? Pastor, mas que mistério é esse? Nós vemos que nos dias de hoje, quantos são aqueles que vão até a presença do Senhor,
Assim como naquele dia pessoas caminhavam junto ao Senhor, mas poucos eram que estavam ao Senhor, que estavam junto com o Senhor. E da mesma maneira nós vemos este jovem que desde o seu nascimento ele era colocado à porta, mas não ali para receber algo da parte de Deus, mas para pedir esmola por aqueles que passavam por aquele lugar. E é muitas das vezes dessa maneira. Muitas das vezes nós confundimos a casa de Deus, nós confundimos o púlpito da casa de Deus, nós confundimos o altar da casa de Deus, muitas das vezes nós confundimos a própria casa de Deus. E quantos são aqueles que têm transformado a casa de Deus em casa de espetáculo? Quantos são aqueles que têm transformado os altares de Deus em lugares ali como se fossem palanques, pregando para si mesmo ou pregando a si mesmo? Quantos são aqueles que têm esquecido o seu chamado? Quantos são aqueles que tomaram gosto e o prazer dos aplausos? Quantos são aqueles que se tornaram ali pregadores, narcisistas, adoradores de si mesmos e esqueceram de ser adoradores do Senhor? E nós vemos que hoje, quando nós vemos ali chamando um pescador, quando nós vemos ali chamando um homem rude, um homem que não tinha nada a ver aos olhos humanos, porque se era para pregar a palavra e era somente 3 anos, então que já se começasse por cima, não tem tempo para preparar, não vai dar para preparar ninguém, então vamos ter que pegar o preparado, vamos ter que pegar aquele que já sabe, vamos ter que pegar aquele que tem um conhecimento. Ei, eu vou te dizer uma coisa, o conhecimento não vem do homem, mas o conhecimento vem de Deus para a tua vida. É assim que Deus opera. E quando nós vemos esse jovem colocado à porta, eu me volto hoje para os dias de hoje, a casa de Deus. Quantos são aqueles que vão para grandes festas, mas esquecem que a festa sem Jesus é uma festa pobre? Quantos são aqueles que estão preocupados com animadores de festa e estão esquecendo daqueles verdadeiros homens que fazem o querer e a vontade de Deus? Porque às vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas, como eu dizia hoje, o Senhor não está buscando artistas, o Senhor não está buscando atores ou cantores, mas o Senhor está buscando levitas e adoradores da palavra de Deus. É isso que o Senhor busca. Nós vemos pessoas hoje muito rosto bonito, muita cara bonita, muita roupa bonita, muito sapato bonito, muito cabelo bonito, mas e o coração como é que está? E o coração como é que está? Porque a nossa preocupação não é com o exterior, a nossa preocupação tem que ser com o interior. Muitas das vezes nós vimos esta casa, eu respeito e me alegro pela vida do pastor Edson, porque nós vemos um jovem que recebeu um chamado, obedeceu, caminhou, e nós temos visto o trabalhar de Deus na vida dele. É uma questão de obediência, é uma questão de Deus estar na vida, de Deus estar no negócio. Não é o homem estar no negócio de Deus, mas Deus está no negócio com o homem. E muitas das vezes as pessoas não querem nem colocar Deus no negócio e nem querem fazer o negócio de Deus, quer fazer o seu negócio próprio, quer fazer a sua vontade própria, quer buscar aquelas palavras das quais não arrancam ali aplausos, aquelas palavras que não arrancam muitas das vezes tapa nas costas, mas o importante é aquela palavra que vem do teu coração e arranca aquela lágrima, ainda que não seja de fora, mas seja de dentro, porque nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Ele conhece os que são na minha responsabilidade, porque nós falamos que nós não temos ovelhas, quem tem ovelhas é o Senhor, sabe, me conhece muito bem, que eu não sou muito de... Eu vejo pessoas hoje muito preocupadas, pastor Edson, com a agenda. Olha, eu tenho que prestar atenção no que eu prego por conta da minha agenda, eu presto atenção no que eu prego por conta eu tenho que prestar conta com ele lá. Eu tenho que estar preocupado com o que eu prego, porque eu sei que eu estou saindo daqui, mas estão ficando vidas aqui na responsabilidade do pastor. Então nós temos que saber o que nós falamos, de que maneira, buscando no Senhor e não em nós mesmos. E quando nós vemos aí, e como eu dizia, eu não sou muito de sair, não sou muito de... Às vezes eu recebo alguns convites, eu falo, olha irmão, não vai dar, não dá, né? Um dia chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, quando é que você vai vir pregar aqui? Eu fiquei olhando para ele. E ele disse, aqui já pregou esse fulano, aquele outro fulano. Eu falei, é? E aí, falaram bem? Falaram. Eu falei, então, Jesus, quando é que vem aqui?
Ele ficou olhando para minha cara e falou: pastor, o senhor é desaforado. Eu falei: não, estou desaforado. Eu estou vendo que você falou tanta gente famosa que veio, mas e o dono disso tudo? Quando é que ele vai vir esse lugar? Então, se ele ainda não veio, ei, eu estou fora, porque não é só falar que prega Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério é viver o Pai, o mistério é viver o Filho, o mistério é o Espírito Santo sobre a vida. Mas quando nós vamos aqui falar de um Pedro, quando nós vamos aqui falar de um homem colocado à porta do templo para pedir esmola, eu vejo que Pedro, aquele que muitas das vezes a acusação veio na vida dele, porque como começou o ministério de Pedro com decepção, como estava para terminar o ministério de Pedro com decepção. Pastor, mas como assim? Uma decepção de uma pescaria. Talvez Pedro disse: nunca mais eu pesco. Chega desse negócio de pegar o barco, ficar dias e dias fora de casa e não trazer nada. Para mim acabou. Talvez Pedro tivesse ali aquele pensamento. Mas só que quando Jesus chega e pede o barco emprestado, e ele diz: joga a rede para o lado direito, ali já muda a história de Pedro. Que Pedro começa a ver peixe, Pedro começa a ver resultado, Pedro começa a ver acontecer na vida dele. Mas pastor, por que aconteceu? Ei, só aconteceu porque Jesus estava no barco. Só aconteceu porque aquele do qual é dono de todas as coisas se fazia presente. Aí mudou a história. Mas nós vemos Pedro já no finalzinho, que poderia dizer para muitos, finalzinho de carreira de Pedro, dizendo: olha, Pedro desviou, Pedro esqueceu. Pedro, como muitas das vezes eu falo, o rei da mancada. Pedro que só dava a bola fora, mas era Pedro que tinha um chamado. Aquele que todos achavam: olha, Pedro é aquele que só dá mancada. Pedro chega, nega Jesus. Pedro, com a sua displicência, ele diz para Jesus: ninguém vai pôr a mão em você. O mesmo tempo que o Espírito Santo fala na boca de Pedro, ali também o diabo toma conta de Pedro. Quando Pedro diz que nada aconteceria a Jesus, e Jesus veio para que acontecesse algo na vida dele. Porque se não houvesse acontecido, se não tivesse acontecido nada na vida de Jesus, na nossa vida também seria do mesmo jeito, na nossa vida também não aconteceria nada. Mas foi preciso, foi necessário que ele padecesse, foi necessário que ele passasse por tudo que ele passou, para que o nome do Pai fosse glorificado e para que nós fôssemos honrados no nome dele. É assim, Deus Pai. E quando nós vemos ali Pedro, ele nega. Olha que mistério. Pedro vai pescar, não pega nada. Pedro vai caminhar com Jesus. Quando Jesus pergunta quem diz que eu sou, é o único que diz que é Jesus, o Filho de Deus. Aí já ganhou ali ganhou um ponto com Jesus. Jesus diz para ele: olha aí, tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a igreja. Quer dizer, Pedro estava cheio de crédito. Mas nós sabemos que passa um tempo, Pedro vai e nega Jesus, diz: eu não conheço, eu nunca ouvi, porque Pedro queria salvar a tua própria pele. Quantos não têm feito isso hoje em dia? Quantos não têm estado dessa maneira? Entra no teu trabalho e diz: não, vou ficar quietinho aqui, nem vou falar para ninguém que eu sou crente, porque se eu falar que eu sou crente, começa a perseguição. Se eu falar que eu sou crente, daqui a pouco eles começam a zombar de mim. Eu estou indo para a igreja, mas deixa eu enfiar minha Bíblia aqui no bolso, deixa eu esquecer e faz de conta ela na igreja para não precisar levar, porque já imaginou meus amigos olhando para mim e vendo aí para a igreja com a Bíblia debaixo do braço? Mas é assim mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não é o que os teus amigos veem, mas é o que ele está sempre vendo. E quando nós vemos Pedro, esse Pedro que dá todas as mancadas, esse Pedro que muitas das vezes, Marcos, nós vemos ali Mateus, Lucas, às vezes reunidos, aqueles escribas, aqueles que escreveram os evangelhos, juntamente com João. Ali eles começam a dizer: mas você viu Pedro? Olha, Pedro negou. Pedro se acovardou, Pedro dormia no ombro dele. Pedro, quando Jesus leva ele para o Monte das Oliveiras, quando ele volta, ele esperava que pelo menos Pedro estivesse de pé, e Pedro era o que estava lá dormindo. Talvez Pedro era aquele que mais roncava. Dá para imaginar Pedro até babando, aquele que dizia que jamais deixaria o Senhor só. Mas só que a carne é fraca e nós temos que estar vigilantes, porque nós somos fortes pelo Espírito. Dá para se imaginar Pedro, quando a palavra do Senhor nos fala, Marcos dizendo: olha, certa feita nós juntamente com Pedro passamos a maior vergonha. Fomos chamados ali para libertar, para curar um jovem lunático. E ali Marcos relatando e dizendo: olha, que coisa tremenda, nós chegamos lá, passamos o maior carão. Nós oramos, falamos, gritamos.
e ali o menino não curava, não acontecia nada. E você lembra que situação? Ficou pior ainda quando o Senhor chegou, e aí o pai daquele menino correu e disse: olha, socorre aqui, me ajuda, porque os teus discípulos não puderam fazer nada. Olha que mistério. E ali todos olhavam para Pedro e diziam: Pedro, foi culpa tua, porque sempre tem um culpado. Quando as pessoas saem da igreja, a culpa é do pastor. Você já imaginou uma coisa? Ninguém para e pensa: será que eu fiz alguma coisa com o irmão? Será que eu falei alguma palavra e o irmão saiu da igreja? Não, é o pastor que pregou, o pastor que falou, o pastor que fez, o pastor que aconteceu. Sempre assim, sempre tem um culpado, sempre tem um Pedro na vida. Mas graças a Deus, Deus ele é fiel. E nós vemos Pedro ali debaixo de todas as acusações. E nós vemos Pedro ali cada dia mais entristecido. Talvez quando ele nega Jesus ali, antes que o galo cantasse, ali já estava decretado a morte espiritual de Pedro. Ali já estava decretado, porque os seus acusadores, por onde Pedro andava, só via pessoas dizendo: olha, é aquele ali que dizia que onde ele fosse estaria com ele. Mas foi o primeiro a dizer: eu não conheço, eu nunca vi esse homem. Mas só que o Senhor tinha uma promessa na vida de Pedro. Diga assim: olha, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Ele é fiel. E ali Pedro, ele com aquele sentimento terrível sobre a vida. Nós que sabemos quando nós falhamos e temos a certeza de que falhamos, como não precisa que ninguém fale. Nós mesmos temos a vergonha até de olhar no espelho, que quando você olha para o espelho, o próprio espelho diz para você: covarde. Dá para você olhar nos olhos ali no espelho. Quem que nunca teve essa sensação? Qual o profeta que nunca teve esse sentimento do Senhor chegar e dizer: vai ali e faz isso? E ele ficar: será que é você, Deus? Será que é o Senhor mesmo, Deus? Quantos já não aconteceu isso? Mas só que Deus é aquele misericordioso e aquele que tem promessa. E quando nós vemos Pedro por toda essa situação, mas nós vemos que aqueles dias de sofrimento de Pedro estava para acabar. Quando eu vejo ali Lucas, o apóstolo Lucas ali relatando, que diz que naquele dia estavam todos reunidos depois da morte de Jesus, já não tinha mais jeito, Pedro pensando em parar, mas tinha ali uma festa. Ele disse: olha, eu vou pela última vez, eu vou ali reunir com meus irmãos, eu vou ali reunir com meus amigos, e ali vou dizer para eles que não tem mais jeito, que não dá, a vergonha é muito grande na minha vida, eu neguei a Jesus, não tem como eu caminhar e falar de Jesus, porque o que eu mais ouvi das pessoas é: quem é você? Ali reunido para um acusar o outro, para um apontar o outro, para um dizer que olha, ele teve que vir, e talvez alguns diziam: mas você também, você Judas traiu, mas só que olha lá Tomé, ele teve que pôr as mãos ali na chaga. Quantos não tem dessa maneira? Mas só que nós sabemos que a misericórdia do Senhor é aquela que é sobre a vida daqueles que buscam em espírito em verdade. Mas nós vemos que não estava longe a recompensa de Pedro. Nós vemos que quando estavam todos reunidos ali, a palavra do Senhor diz que aquele vento toma conta da casa. Olha a promessa de Deus se cumprindo. E quando a promessa de Deus se cumpre, ali foram vistas línguas repartidas, ali foram vistas, ali alegria, ali os fariseus chegavam e diziam: aquele povo está embriagado, aquele povo está louco. É da mesma maneira quando passam aí fora e vê esse povo pentecostal, e vê esse povo que deixa a mão e derramou a graça, ei, se alegrando na presença do Senhor. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas passam em frente dos postos de gasolina, as pessoas passam aí nas beiras das estradas, e ali está aquele funk, ali está aquele barulho, ali é quadradinho de 8, ali é mais não sei o que o diabo coloca, e ali não tem vergonha nenhuma. Mas quando se converte ao Senhor, ei, não pode dar um pulinho, não pode balançar a cabeça, não pode dar um glória a Deus, ei, não pode dizer: Jesus, eu amo. Sabe por quê? Porque a vergonha toma conta da vida. Ei, está na hora de crente começar a ser sem vergonha. Está na hora de crente começar a ser sem vergonha. Pastor, que mistério é esse? É sem vergonha de falar o nome de Jesus, é sem vergonha de honrar o nome de Jesus, é sem vergonha de pregar a palavra de Jesus, é sem vergonha de dizer: eu sou crente, eu sou cristão, ei, eu não nego a Jesus. Já está na hora. Mas Pedro, chegou a hora de Pedro, depois que ele é batizado, é cheio do Espírito Santo.
Pedro diz ali, eu não posso ficar aqui, eu estou cheio, não tem como, vou para o monte, saio do monte, e ali vamos dormir, não dá para dormir, eu levanto, a pastora fala, ele está doido, mas eu volto do monte, eu fico, às vezes nós vamos para o monte, os irmãos saem, eu venho com os irmãos, quando os irmãos vão embora, eu volto para o monte, porque não tem como, quando você sente a graça do Espírito Santo, a tua vontade é não sair da presença dele, a tua vontade é sair chorando, é falando que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é cheiroso, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas só que tem um mistério, pastor Edson. Ainda tem alguns que, depois que sai de um culto maravilhoso como esse, não aqui, graças a Deus, sai de um culto maravilhoso como esse, do qual era para nós estarmos ali cheios da graça, do poder do Espírito Santo, sair ali e falar, olha, Jesus te ama, ele continua com a vergonha do mesmo jeito, ele não perdeu a vergonha, e precisa perder a vergonha. Crente precisa perder a vergonha. Crente muitas das vezes não tem vergonha de falar mal do pastor, não tem vergonha de falar mal do irmão, não tem vergonha de falar mal até de Deus, porque ele diz assim, olha, estou na casa de Deus há tanto tempo, Deus não me deu nada. Ei, sou dizimista, sou ofertante, e Deus não acontece nada na minha vida. Isso não tem vergonha de falar, vergonha de murmurar não tem, mas vergonha de falar de Deus, muitas das vezes. Toma conta da nossa vida. Sabe o que irmão aí diz, irmão? Está na hora que você tem vergonha. Deus é fiel, maravilhoso. Mas quando nós vemos Pedro aqui nesse mistério, o que acontece na vida de Pedro? A honra. Diz aí para o irmão, Deus vai te honrar. O Espírito dele, pode repetir para ele, o Espírito do Senhor foi promessa e não esmola. O Espírito dele foi para te alegrar e para te dar ânimo para falar do amor dele. Deus é fiel. E quando nós vemos aqui Pedro sai daquele mistério, Pedro ainda sai ali, dá para ver Pedro ainda falando em língua, não conseguia entender o mistério, mas não queria parar de falar. Tem crente hoje que não fala em língua porque ainda tem vergonha. Eu não sei por que Deus está falando tanto de vergonha aqui hoje. Eu não sei qual é o problema, mas se é comigo, Senhor, eu quero perder minha vergonha. Se é com você, joga essa vergonha fora, porque Deus quer trabalhar na tua vida. E quando nós vemos ali Pedro, a Bíblia diz ainda que Pedro sai ali cheio da graça, da unção do poder. E Pedro ali, aquele que tinha medo de falar de Jesus, porque Pedro havia negado, mas só que agora era outro Pedro. Porque quando Jesus chega, quando o Espírito Santo chega, não tem como ser a mesma pessoa. Olha só o mistério. João Batista diz que ele batizava para quê? O arrependimento. Mas só que depois dele viria outro que batizaria com o quê? Fogo do Espírito Santo. Agora eu falo uma coisa para você. Se tem fogo no teu pé, você consegue ficar parado? Você já viu uma pessoa pegando fogo parada? Você já viu uma pessoa pegando fogo ficar calada? Você já viu uma pessoa pegando fogo ficar assim com o olhinho de quem já morreu? Não. Ei, quem pega fogo pula, quem pega fogo grita, quem pega fogo clama, quem pega fogo glorifica ao Senhor. E aí nós vemos Pedro glorificando. Pedro sobe, Pedro diz, me dá aqui a palavra, deixa eu pregar. Mas Pedro, você negou ele, para trás de mim, acusador. Pedro toma o microfone. Mais de 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Ei, o Espírito Santo está sobre a tua vida. É para que você venha ser um ganhador de almas. O Espírito Santo está sobre a tua vida. Não é simplesmente para te alegrar. Porque às vezes nós pensamos que estamos no mundo. E no mundo dizia assim, olha, o barato é longo, o processo é lento. Aqui não. Aqui o barato foi caro. O processo é ligeiro. É só você abrir o seu coração. É só você deixar Deus trabalhar na tua vida. As pessoas hoje estão buscando prata, estão buscando ouro. As pessoas estão buscando prata, estão buscando ouro, estão buscando prata, estão buscando ouro, estão esquecendo, é do fogo, estão esquecendo do batismo com fogo, estão esquecendo do batismo com fogo, estão esquecendo da língua, estão esquecendo das línguas de sacras. Glorifica o Senhor. Quando você edifica a tua vida, falar em língua, edifica você, para que você receba a graça de Deus. Não
gritando, eu falava, mas que povo, que povo sem graça, que povo, que esse povo, o que eles têm na cabeça? Tem nada na cabeça. E eu ali cheio de álcool, cheio de, né? E ali todo achando que eu estava feliz, que eu estava alegre. Eu ali com o dinheiro no bolso, achando que tinha alguma coisa. Ei, não adianta ter ouro, não adianta ter prata, a alegria do mundo é passageira, mas quando você sente a presença de Deus, ei, aquele que bebe dessa água, nunca mais terá sede. Deus tremendo, maravilhoso. Nós vemos um Pedro cheio da maravilha. Nós vemos um Pedro que teve uma escola tremenda. Nós vemos um Pedro que passou por situações. Nós vemos um Pedro que viu o cego enxergar. Nós vemos um Pedro que viu o aleijado andando. Nós vemos um Pedro que agora é trazido tudo à memória. Ei, um dia ele disse, eis-vos dou poder. Um dia ele disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei um Consolador. Um dia ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia ele disse, ei, sem mim nada podeis fazer. Um dia ele disse, se credes farás um milagre maior do que eu faço. Pedro se enche da autoridade. Pedro enche o peito, mas não da soberba. Porque um profeta, quando ele enche o peito, não é para dizer eu sou o cara, eu faço e aconteço, pelo contrário. O profeta, quando ele enche o peito, é para dizer, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Senhor, meu Pai, que eu não venha ser ferramenta na mão do diabo, mas que eu venha ser um instrumento em tuas mãos. Ali muda a história. E quando nós vemos Pedro ali cheio dessa autoridade, e quando Pedro está naquela alegria, foi batizado, foi cheio da graça, do poder. Tem crente que é batizado, não vai para a igreja mais. Batizado pelo Espírito Santo, eu já recebi, tá bom, senta em casa, fica tranquilo, não quer saber de mais nada. Não quer saber de mais nada. Como é que você pode ser cheio da graça do Espírito Santo e querer imitar Deus? Não, vou para a igreja, tem culto que dia? Terça e quinta e domingo. Ah, só domingo tá bom. Tá bom para você só no domingo? Para mim eu quero segunda, eu quero terça, eu quero quarta, eu quero quinta, eu quero sexta. Dá mais dia, Senhor, dá mais dia, Senhor, dá mais dia, para que eu possa estar na tua presença. Pedro cheio da graça. Pedro agora não é aquele Pedro de decepção, não. Pedro é aquele que experimentou o poder. Pedro é aquele que começou a ver a promessa se cumprir na vida dele. E quando ele chega, quantas vezes Pedro deve ter passado? Porque a Bíblia diz que ali é a casa de oração. A Bíblia diz que aquele jovem era colocado ali todos os dias, desde a tua infância, para pedir esmola. Quantas vezes Pedro não passou por ali? Talvez Pedro não tinha coragem nem de entrar lá, porque a acusação era muito grande na vida dele. Mas só que agora é diferente. A Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para você estar em Cristo Jesus, não é você ser o maior ofertante, não é você ser o maior dizimista, mas você é ser aquele que teme ao Senhor. É você ter aquele temor pela palavra de Deus. E quando nós vemos ali Pedro agora indo para o templo, dá para imaginar Pedro dizendo, não, agora, tomara que eu chegue lá e aquele jovem esteja lá ainda. Porque vai dar. Desde a sua infância é colocado só para pedir esmola. Desde a sua infância ele chega na porta. O que eu não entendo é isso. É como é que alguém consegue ficar na porta e não entrar para dentro da porta. Como é que alguém pode se contentar com migalha? Como é que alguém pode se conformar somente com, ei, Deus não está falando nada para mim? Talvez você se decepcione nessa noite, porque o Espírito Santo está me incomodando aqui dizendo que Ele não vai permitir que eu desça aí e coloque a mão em você, porque quem quer colocar a mão em você é o próprio Deus essa noite. Quem quer colocar a mão na tua vida hoje, quem quer mudar a tua história, é o próprio Deus essa noite. Aquele jovem, e ele dizia, Pedro, é porque você não viu a autoridade, Pedro, da qual você estava pregando, e ali os dois conversando, até quando chegam à porta do templo, está lá o jovem pedindo esmola. E ele chega e olha para aquele jovem, e quando ele olha para aquele jovem, eu te convido a se colocar de pé nessa noite, porque aqui no verso número 3, diz que quando Pedro ele caminhava, no verso número 12, aquele jovem era trazido ainda na parte final aqui, aquela porta da qual ali
traduzido do hebraico, que diz ali porta, que diz aquele lugar maravilhoso, aquele lugar que floresce, aquele lugar onde ali superabunda a graça e o poder de Deus, aquele lugar ali chamado porta formosa, porta de bronze, aquele lugar ali lindo, aquela porta da qual ele se contentava simplesmente com a porta. Ei, eu não quero só a porta não, eu quero é quem está atrás da porta, eu não quero somente chegar na porta do céu, eu quero entrar pelas ruas afogueadas, eu quero marchar naquelas ruas de ouro, eu quero marchar naquelas ruas de chave. Ei, eu quero dizer santo, eu quero dizer santo, eu quero dizer santo. Ei, eu quero adorar ao Senhor, adora a Deus, não importa a circunstância, não importa a tua vida, o teu problema, aquele que resolve todas as coisas, ele se faz presente aqui hoje. Aleluia! E quando chega ali Pedro, ele olha, e a Bíblia nos fala aqui que Pedro ia caminhando, e quando ele avista aquele jovem, Pedro olha, João de repente até quer mexer na bolsa, vamos dar mais moeda. Pedro fala: para aí, João, não é assim não, rapaz. Nós recebemos a graça, nós recebemos o Espírito Santo, não é da vara, não é da peixe não, não é ficar dando só o peixe não. Jesus não disse para ti: olha, pega aí agora, Pedro, pega aí. Jesus não disse para mim: pega a rede aqui que eu vou pescar para você. Não, ele disse: joga a rede agora do lado direito, joga a rede do lado direito. Talvez estivesse jogando a rede do lado errado, mas agora você já conhece o lado certo. E quando nós vemos ali ele falando para João: João, sem prata, sem ouro. É assim, olha, toma a tua caminhanda. É autoridade, autoridade. Clama, a mim responder-te-ei. Às vezes você chega na tua casa, vê aquela situação e diz: não adianta, o pastor orou, o pastor profetizou, o pastor pregou, mas não aconteceu nada. Mas é porque você não tomou posse da autoridade. É tempo de tomar posse da autoridade. É tempo de dizer: Senhor, esse aqui, Senhor, o negócio agora é comigo, porque o Senhor me deu poder. E quando Pedro chega ali e diz para ele assim, aquele jovem vai ali contente pro lado de Pedro, porque vê Pedro alegre, e o crente quando está alegre é porque está com o bolso cheio, né? Tem gente que olha e vê, lá vai um crente rico, porque ele está todo rico, está todo alegre, não sabe ele, que o crente está cheio da graça. A minha graça te basta, a minha graça te basta, diz o Senhor. Mas pastor, a minha dívida, ei, a tua dívida de pecado foi paga por ele, agora a tua dívida da Casa Bahia, esforça-te e faz a obra, esforça-te e faz a obra. E quando ele chega para aquele jovem,